pessoal, bom dia. A gente trouxe esse vídeo aula para vocês. A gente tentou explicar da melhor forma, que ficasse mais claro, enfim. E a gente vai falar sobre o fator de crescimento de fibroblastos, FGF. E a nossa equipe é formada pela Nicole Vasconcelos, pelo João Vitor Colares, eu, Tainá, a Letícia, a Nayane Santos e a Ivana. E, gente, eu vou começar explicando para vocês o que é o FGF. Então, assim, o FGF ele tem um papel super importante na renovação, regeneração celular, no processo de crescimento também e na proliferação de células que formam um tecido conjuntivo. E são chamados de fibroblastos. Então, assim, os fibroblastos, ele faz como se fosse a manutenção da integridade do tecido. E aí, cada FGF tem sua função específica no corpo humano. Ou seja, existem vários tipos de FGFs. Então, agora, resumindo, a função deles é a restauração, o desenvolvimento, e eles têm um papel fundamental em processos biológicos. A gente colocou como exemplo a cicatrização de feridas, o desenvolvimento embrionário e a regulação do crescimento celular. Bom, gente, aqui nesse slide eu vou falar para vocês um pouco sobre as funções do FGF. Vocês vão perceber que nesses tópicos que a gente botou, a maioria está ligada a tecidos, ou seja, o FGF ele auxilia muitos tecidos na regeneração, na regulação, até mesmo na sobrevivência dos tecidos. Vamos lá. Primeiro, proliferação celular. Aqui o FGF vai auxiliar no crescimento e na divisão de várias células. Assim, ele ajuda na regeneração de tecidos. Segundo, angiogênese. O que é angiogênese? O FGF ele vai ajudar na formação de novos vasos sanguíneos a partir dos que já existem. Assim, ele ajuda no fortalecimento dos tecidos. Como eu disse para vocês, ele ajuda muitos tecidos. Terceiro, desenvolvimento embrionário. Em mulheres grávidas, o FGF é responsável pela formação de alguns órgãos do feto. Quarto, cicatrização de feridas. O FGF, ele auxilia na reparação de tecidos após lesões. Esse tópico está muito ligado ao nono tópico, que é a regulação imunológica. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar para vocês. Quinto, regulação do crescimento celular. Aqui o FGF ele vai determinar o crescimento e a diferenciação das células em todo o nosso corpo. Sexto, manutenção de tecidos. Durante a vida do ser humano, o FGF ajuda a manter a integridade e a função dos tecidos. Como eu falei para vocês, ele ajuda muitos tecidos. Sétimo, regulação do metabolismo. O FGF ele vai regular o metabolismo de carboidratos e lipídios. Oitavo, função do SM, o sistema nervoso. O FGF ele vai ajudar na sobrevivência dos neurônios. Nono e último, regulação imunológica. O FGF ele tem a capacidade de influenciar na resposta do nosso sistema imunológico. Como eu falei para vocês, ele ajuda muito os tecidos, o sistema imunológico, até mesmo o sistema nervoso e o metabolismo. Os receptores de FGF. Os FGFs, eles exercem suas funções através da interação com os receptores de FGF, que são proteínas localizadas na superfície das células, que desempenham um papel crucial na sinalização e no controle de processos como o crescimento celular, a diferenciação e a regeneração de tecidos. Então, existem 4 principais tipos de receptores de FGF. O primeiro, os receptores de tirosina quinase do tipo 1, FGFR1. Estes receptores, eles estão envolvidos na regulação de diversos processos, incluindo o desenvolvimento embrionário, a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, e a cicatrização de feridas. O segundo, os receptores de tirosina quinase do tipo 2, FGFR2.
Eles desempenham um papel importante na formação de tecidos, órgãos, como ossos, pele e vasos sanguíneos, durante o desenvolvimento embrionário. Terceiro, os receptores de tirosina quinase do tipo 3, FGFR3. Estes receptores eles estão associados ao crescimento e ao desenvolvimento de ossos e cartilagens, que são essenciais para a estatura corporal e a manutenção da cartilagem nas articulações. E quarto, os receptores de tirosina quinase do tipo 4, FGFR4. Ele é o menos estudado que os outros tipos. E os receptores eles estão envolvidos em processos de desenvolvimento e têm sido associados a certos tipos de câncer. Então, a função principal destes receptores é receber os sinais do FGF, que, como eu falei, são proteínas de sinalização secretadas pelas células. Então, quando o FGF ele se liga aos receptores de FGF na superfície das células, isso vai desencadear uma cascata de eventos intracelulares que vão afetar a expressão gênica e, assim, vão regular diversas respostas celulares. Então, essas respostas, elas incluem a proliferação celular, a migração, a sobrevivência celular e a diferenciação, dependendo do contexto e do tipo de receptor envolvido. Em resumo, os receptores de FGF, eles desempenham um papel fundamental na regulação de muitos aspectos, como desenvolvimento e da homeostase do organismo, sendo alvos importantes para pesquisas médicas e farmacêuticas, devido às suas implicações em doenças como câncer e distúrbios genéticos. Então, a ativação desses receptores é fundamental para a transmissão das informações de sinalização que regulam as várias funções mediadas por esses fatores de crescimento. Bom, e como eles exercem as suas funções? O processo de ação dos FGFs pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a ligação ao receptor. Os FGFs se ligam especificamente aos seus receptores de FGF nas membranas das células. Cada tipo de FGF tem afinidade por receptores específicos. A outra ação é a ativação do receptor. Quando os FGFs se ligam aos receptores, isso desencadeia uma mudança conformacional nos receptores, ativando sua atividade em tirosina quinase. Isso significa que os receptores começam a fosforilar resíduos de tirosina em si mesmos e em proteínas intracelulares. A outra ação é a ativação de cascatas de sinalização. A fosforilação das tirosinas nos receptores inicia uma cascata de eventos intracelulares, envolvendo várias proteínas de sinalização. Essa cascata de sinalização pode incluir a ativação de proteínas como as MAP-quinases e outros mediadores de sinalização. A outra ação é a resposta celular. A cascata de sinalização resulta em várias respostas celulares, dependendo do contexto e do tipo de célula. Isso pode incluir a proliferação celular, diferenciação, sobrevivência celular, migração celular e outras funções específicas. A ativação dos receptores de FGF é crucial para a transmissão de informação de sinalização, que regulam diversas funções celulares. A resposta celular depende do tipo de FGF, do tipo de receptor, do contexto celular e outros fatores. Esses processos de sinalização mediados por FGF são fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e manutenção dos tecidos e órgãos no corpo humano. Doenças da cavidade oral. Embora as FGFs não sejam diretamente responsáveis pelo desenvolvimento de doenças da cavidade oral, elas podem influenciar processos celulares que desempenham um papel em algumas condições bucais. Aqui estão alguns exemplos. O primeiro é patologia bucal. As patologias bucais são consideradas quaisquer doenças desenvolvidas na região oral, internamente ou externamente, que podem prejudicar a saúde bucal do paciente. Existem as patologias mais comuns, como a cárie, tártaro, gengivite, periodontite, doenças bucais que, apesar de necessitarem de tratamento adequado, não oferecem risco à vida do paciente. Já as patologias bucais cancerígenas requerem atenção redobrada e tratamento precoce, evitando que danos sejam causados à estrutura bucal e que seja possível o tratamento para a cura.
Exemplos de patologias bucais: leucoplasia oral, eritroplasia, melanoma maligno e carcinoma espinocelular. O próximo é candidíase oral. É uma infecção causada pelo excesso de fungo Candida albicans na boca, que causa infecção geralmente em bebês devido à sua imunidade ainda ser um pouco desenvolvida, ou em adultos com sistema imune enfraquecido devido a gripes, doenças crônicas ou HIV. E apesar de habitar na pele, é possível que esse fungo prolifere e leve ao aparecimento de sinais e sintomas de infecção, como placas brancas na boca, dor e ardência na região. A outra é a leucoplasia, que é a leucoplasia oral, que é um tipo de lesão que afeta as mucosas da boca. As principais causas estão relacionadas ao contato dos tecidos com agentes irritantes, como o tabaco e as bebidas alcoólicas, além de traumatismos repetidos por dentes e prótese dentária sem manutenção. Requer tratamento e acompanhamento porque pode evoluir para o câncer de boca. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre o fator de crescimento dos fibroblastos. A gente tentou explicar da melhor forma, realmente da forma que a gente entendeu melhor. E obrigada